E eu acho que daí já vai captar. Eu falo pra ver se tá captando. Oi. Alô? Tá legal. Fechou? Mossoró. Vambora então. O Mossoró venceu. Para. Salve, campeões! Bem-vindo ao nosso Mundo Hardcast de Biguaçu para o mundo. Eu sou o Diego Neres, meu amigo João Mauro. Seja bem-vindo, irmão. Bem-vindo, pessoal, ao Hardcast. Aqui o assunto te... Que interessa. Isso aí. Gente, já quero deixar um convite para você. Segue nossas redes sociais. YouTube Hardcast Biguaçu. TikTok @HardcastSC. E no Instagram, hard.cast. Deixa lá seu like, seu joinha, ative as notificações e se inscreva no nosso canal lá. Certo? Hoje nós temos um assunto muito polêmico. Não é qualquer um que fala sobre esse assunto. Vai dar coisa isso aí. Vai dar coisa. Nós estamos aqui com a Josemara da Silva, filha mais nova do senhor Zé Ari e da dona Dete, formada em tecnóloga em processos gerenciais, bacharel em administração de empresas e pós-graduanda em administração estratégica, também certificada pela Escola de Administração Pública INEP, nos cursos de gestão de pessoas em ênfase, liderança, direito do consumidor e assim vai. Então ela tem propriedade no que ela vai falar. Então com vocês, Josemara da Silva, seja bem-vinda. Aê. Obrigada, boa noite, Diego, boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Gostou do nosso cenário, não? Gostei, amei. Asmei, não gostei, asmei. Muito legal. E a nossa pauta de hoje é racismo e feminismo. Jô, eu queria, isso não foi combinado, tá? De propósito, para dar bastante audiência. Ah, isso aí. Olha, escuta essa frase aqui, ó. Nós vamos defender todas as mulheres. Nós vamos defender todos os negros, desde que eles sejam de esquerda. Essa pauta usada como plataforma eleitoral te incomoda? Incomoda. Por quê? Quem tá usando, repete a frase. Nós vamos defender todas as mulheres. todas as mulheres. Frase do feminismo. Todas as negras. Isso desde que seja de esquerda. Por quê? Isso aí é uma... A gente já saiu da escravidão, né? Que há 135 anos atrás. Então, isso é o mesmo que já está na escravidão. Então, eu estou vivendo ainda na senzala, só que ideológica. Então, isso incomoda bastante. Porque a proteção de todos é todos, né? Seja de homem, mulher, negra, branca e qualquer outra etnia. E a partir do momento que você defende uma ideologia, tem que ter a contrapartida, né? Para ficar amarrado ali na esquerda defendendo e sempre fazer as loucuras deles, né? Não. Certo. Quer falar uma coisa? Isso tá fácil, sim. É que a questão política, ela visa... Ela pegou, vamos dizer assim, ditas minorias, vamos dizer, né? Não é minoria. Que não é minoria. Mas ela tem essa classificação, acaba, o que você classifica, você divide, né? Então, você classificou feminismo, LGBT, etc. Você vai criando títulos e vai dividindo, vai separando, né? Isso daí que vai... Eu já quero jogar fogo no parquinho agora. Você é Pode responder. Não, perdão. E tem a questão das mulheres. Eles vão defender todas as mulheres, mas as mulheres que realmente precisam, que estão no hospital com os filhos, lá que precisam. Eu tenho propriedade para falar quando eu fiquei muito em hospital, que eu nasci com um problema do coração. Nunca nenhuma feminista foi lá e disse, não, dona Dete, peraí, vai para casa que eu fico com a tua filha, vai para casa que eu descanso. Não, ficaram. Então, não é todas as mulheres, né? Algumas estão. As da periferia, que precisam trabalhar, que deixam os filhos o dia inteiro jogado. Cadê as feministas para ir lá? Eu não vejo ninguém vai atender teu filho aqui comigo o dia inteiro. Não vejo. Aconteceu quase comigo. Ninguém foi lá me proteger. Eu sou negra e sou mulher. Não teve nenhuma feminista lá na minha porta, não, para me ajudar. Então, eu acho que eu fiquei desassistida, né? Você acha que para receber ajuda, você tem que concordar com elas, com a ideologia delas? Aí vai ficar difícil. Então agora eu vou colocar fogo no parquinho de vez. Você é a favor da cota de negros na faculdade? Não? As cotas raciais. Isso. Primeiro, falar diretamente no ponto de vista. Quando as cotas foram criadas, né, para a população negra,
era um determinado ponto e nem era nem foi o governo de esquerda que criou na época. Foi antes, ela está desde 2003. Na época, podia ser que valesse, por quê? Porque a gente precisa regularizar o ensino, o básico, o médio. Enquanto a gente regulariza, a gente coloca a pauta, a gente coloca a cota. Aí sim, mas hoje não. Eu sou uma prova, eu não fui aceita na primeira universidade com cota racial, porque na época, né, com 17 anos, eu era esquerda até dizer chega, quer dizer, nem sabia se era esquerda ou não. Mas não fui aceita por quê? Porque na minha certidão de nascimento, como a da maioria da população, era como branca, não estava como negra ou parda. Era como branca. Então, eu nem participei do processo seletivo. Então, aí eu desisti. Então, hoje eu não concordo. O que você acha, por exemplo, eu moro num bairro pobre. Tem muitos filhos de pessoas brancas Sim. que não conseguem entrar na faculdade. O que tu acha que esses pais sentem ou que essa criança vai sentir no futuro? Eu não conseguir a cota pela cor. Isso não é um racismo já com a cor branca? A cota em si, hoje, ela já é racista, né? Significa que eu sou negra, eu preciso de uma cota para entrar na universidade, porque eu não tenho capacidade de concorrer com um branco. Tá chamando de burro por tabela, né? Isso. De incompetente por tabela. De incompetente. Tanto é que hoje eu tenho tecnólogo, graduação e pós-graduação, eu não ganho bolsa. A bolsa que eu concorro é sempre da instituição, pelo 170. Então, significa que eu não recebi cota. Então, eu vou concorrer porque eu sou... ela não vai conseguir fazer vestibular, então vamos dar uma cota para ela entrar, porque ela não é inteligente. E sentir incluída, mais inteligente, que seja. Né? Então, teria que ser. Aí uma pessoa afrodescendente que teve uma família que teve acesso à educação boa também, que também tem esse lado que a pessoa às vezes não pensa, né? Ela recebeu uma educação de qualidade e tal, ela tem condições financeiras de pagar uma faculdade particular, porém, pelo fato dela ter esse benefício, pelo fato de ser afrodescendente, ela consegue uma faculdade gratuitamente, entra com mais facilidade, e em contrapartida tem uma pessoa branca que não teve um ensino de qualidade, não teve, às vezes, teve que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que não pode se dedicar tanto aos estudos, não tem direito a essa cota. Né? Aí exclui, né? Exclui a pessoa. Ou seja, o filho do porteiro não passa, que estudou lá a vida toda, desde a primeira série, desde o ensino fundamental, básico, estudou, só cara no livro, e lá a pessoa, vai falar o negreiro? A pessoa negra tá lá, não estudou, não, tem exceções, né? Mas é o que a gente vê hoje, a maioria. Brincou, não estudou, e ele consegue uma bolsa que o outro que tá estudando a vida toda não conseguiu. Então é um pouco injusta, né? Há um tempo atrás, Jô, eu vi um filme que eu fiquei chocado. Lá em casa a gente falou, sério que a gente viu isso? Nós voltamos o filme para poder ver isso aí. Uma família de negros, né, estavam na casa e o marido começou a discutir com a mulher sobre finanças. Que não sei o que, eu não quero investir nisso. Aí o cara falou assim, você acha que eu vou agir igual esses brancos idiotas? Aqui é negro. E largou isso no filme, cara. Já pensou se fosse o inverso disso aí? O que a esquerda ia falar? O que ia acontecer com essa galera desse filme aí? O que você acha, na tua opinião? Eu não assisti o filme, mas... Não falar, não sei. Não. Eu vejo esse lado da pergunta foi para eu, não foi para não, até porque eu tô tentando o que ele falou para entender. Eu preciso entender o contexto da fala também, né? Precisa ser justo, entender o contexto. Qual foi o contexto que ele falou? Né? Porque às vezes eles faziam isso até mesmo com o nosso presidente Bolsonaro. Eles pegavam as falinhas dele, colocavam, cortavam fora de contexto. Tá vendo? Ele falou isso. Não, mas o contexto foi sobre finanças mesmo. Tu acha que eu vou agir com aquela família branca idiota? Mas aqui que a família branca idiota fazia? Economizava. Mas por que colocou a família branca em destaque? Verdade. Se fosse ao contrário. Classificou a família branca. Fala família. É verdade. Tem isso também. Entendeu? Se fosse ao contrário... Deus que me... Não, eles não ia nem ser... Não ia passar. Não ia nem... Ia ser censurado. Ia ser censurado, censura prévia. Porque deve existir ainda, né, muitas dessas falas de falar, isso é coisa, né, então ele meio que usou esse termo inverso do que se faria, né, que se falava, né. Porque hoje, no caso, a esquerda, os negros, os gays, não pode falar gay, né,
LGBTQIA+. Daqui a pouco tá o alfabeto todo ali. Eles dizem ter o tal lugar de fala, então eles podem falar porque eles estão daquela sociedade, daquela ideologia, eles podem falar. Outra pessoa não pode falar sobre eles, então para isso não existiria política pública, né? Política pública para todos, mas aí só pode fazer política pública quem realmente é pobre. Como que vai funcionar? Então o governo tem que ser pobre, o prefeito, o Governador, o governo, tudo tem que ser pobre, porque eles não podem fazer, eles não têm o lugar da fala da política da pessoa que está fazendo política pública, então realmente. Eu vejo muita gente falar em dívida histórica e que o Brasil tem. Então... Se tem, eu recebo em Pix. Por favor. Né? Olha só, Jô, eu estudei sobre o assunto hoje, né? Já sabia alguma coisa, estudei mais. E essa frase que eu vou ler para vocês aqui, eu vi, tá na internet, quem quiser ver. Eu vou falar a fonte e quem falou isso aqui. Vocês assistiram o programa da Fátima Bernardes. Eu não assisto, porque eu não assisto o Globo. Ai, não assisto. Mas existe esse programa, Fátima Bernardes. E tem um cara que foi despedido de lá, não sei porquê, Manuel Soares. Olha o que ele falou em um podcast. Por que que com uma família italiana, o casal que tem 8 filhos, são bem-sucedidos, são vistos com bons olhos, e eu, por ser negro, se eu tiver 8 filhos, eu pareço um bando de animal, porque não controlei meu órgão genital. Essa foi a palavra dele, Manuel Soares, em um podcast que eu assisti agora. E o cara não tá se esculachando publicamente ali? Vitimando, né? Primeiro faltou controle de natalidade. Que eu acho que deveria ser um programa que as prefeituras deveriam insistir em fazer. Né? A família italiana, provavelmente ela consegue sustentar os 8 filhos. Não é o Estado que está sustentando eles. E o que não acontece com a maioria da população pobre ou periférica, que quem sustenta é o Estado. Então, nesse caso, não acontece no Brasil, né? Mas nesse caso, aí sim, o Estado deveria intervir para não ter tanto filho, porque está onerando o Estado. Não, eu, na minha opinião, posso falar a minha opinião? Pode, fica à vontade. Na minha opinião, deveria ter o controle familiar, sim. A igreja mesmo, ela é contra, né? Seja católica ou evangélica, que tem esse controle, mas teria que ter. Porque olha quantas crianças, às vezes tem a mãe que tem filho só para ter o Bolsa Família. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai lá. E quem provém tudo isso? O Estado. Mudando um pouco de contexto, mas já ficando aqui, tem uma coisa no comunismo, uma só, que eu não acho que é aquele absurdo total, aquela coisa, né, endemonizada que é. Tem uma coisa, em Cuba, por exemplo, o casal pode ter 3 filhos no máximo, né? Então, não sei se acontece do quarto nascer, eles têm que pagar multa, ou se manda matar, a gente não sabe. Mas é um controle, querendo ou não, olhar para essa parte de Bolsa Família, né, de auxílio governo, até para o próprio desenvolvimento da criança, ser uma coisa meio controlada, né? Tipo, poxa, tá aqui 8. Nada contra quem quer ter 8, 20, 30, né? Aqui a gente não tá aqui para julgar. Mas seria melhor que cada um tivesse, puxa, vou parar por aqui. Que se eu puder dar um chocolate para um, vou dar para 2 também. Tem essa também, né? Tem. Tem os 3 aqui, poxa, o meu vizinho tem um filho só, dá um chocolate, melhor chocolate que tem. Aqui o meu pai comprou um de R$1 para dividir pros 3. Tem que ter essa parte do pai. Nesse caso eu já iria para Cuba, né? Né? Nesse caso eu já defendo, porque realmente tem que ter não que tem que ter um controle, que o Estado tem que controlar o que tu deve ter na tua família, mas a gente precisa ter conscientização também. Primeiro que se tivesse o tal conhecimento de que realmente ter filho é oneroso, é uma bênção ter filhos, quantos for. Eu tive 2, eu parei no segundo. E o que aconteceu? No meu caso, foi em especial por outros problemas cardíacos. Mas quando eu já estava grávida no segundo, a gente controlou. Vamos cortar por aqui. O Rafael fez... Pode falar? Ele fez a vasectomia. Eu, depois que eu já coloquei um... Rafael, seu esposo. Rafael, meu esposo. Manda um beijo pra ele, deve estar vendo a gente aqui. É meu palmitinho. Um beijo por aí. Então a gente já controlou. Por quê? Porque a gente viu que naquela necessidade que a gente estava na época, a gente não teria condições de ter mais filhos. A gente já passou um sufoco para ter os 2.
e ser 2, 3, e ter 1 ano e 6 meses. Senão, essa hora a gente ia ter 10, né? Porque foi 1 ano e 6 meses. Uma vez eu trabalhava na saúde, né? Não vou falar o nome da pessoa, lógico. E coincidiu, não sei se contei isso já. Coincidiu de eu passar, eu tava dirigindo, eu saí, a moça saiu também. E na volta, eu passei, apertei o botão do alarme e abri a porta pra ela. Né? Educação. Apenas educação. E quando eu entrei no carro, ela falou pra mim assim, ó, não faz mais isso. Meu Deus, o que eu fiz? Ela, não faz mais isso que você está se sentindo superior a mim. Palavras dela, certo? E tem outro dado aqui, ó, segundo o IPEA, no governo Bolsonaro, por ser considerado machista, né? A mortalidade de homicídios feminicídio, caiu drasticamente. O porquê que o feminismo fala isso e não votou no Bolsonaro, votou no Lula? Porque eles gostam de ser enganados também, né? Feminismo, não... É igual, já falei antes, né? O Bolsonaro foi muito em cima de cortes, né? Falava lá, discutiu com a Maria do Rosário, até eu no lugar dele faria o mesmo. E levou a fama de ser machista. Mas agora a menina não abriu. Tu abriu a porta pra menina pra ser cavalheiro e ela disse que pra te não fazer mais isso. Nossa, eu ia adorar. O que é feminismo pra você? Feminismo é uma pauta que pra mim não me interessa, da esquerda que eles colocaram, que elas se colocam contra tudo. Contra a família, contra o patriarcado, contra o bebê, contra tudo que elas acham que foi construído pela esquerda, pela direita, pelo conservadorismo, não serve para elas. O que não serve para mim. Então, tu vai levantar uma pauta feminista? Nunca. Porque eu gosto de ser bem cuidada, eu gosto de ter um marido que me ajuda, eu gosto de ter um pai para os meus filhos, eu gosto de ter filho, eu gosto de ser dona de casa, eu gosto de fazer a comida para meus filhos, saber o que eles comem, o que eles estudam, o que eles estão aprendendo. E elas acham que o mundo vive só de mulheres, né? Elas esqueceram também que foram feitas da mulher e do homem, que só a mulher não ia ter condições. Agora já tem como, né? Agora a medicina já tá bem avançada nesse caso, né? Estão fazendo tudo inseminação artificial. O que o feminismo pensa ali, elas são contra o pai, mãe e filho, né? A família patriarcal, família, né? Eles querem aglobar, tipo, vô e neto, tipo, tio, né? Só que elas esquecem também, eu não lembro o instituto de pesquisa que eu pesquisei, eu vacilei aqui não anotar. Só que a parte de estupro infantil da família tradicional é muito menor do que a outra parte que elas querem englobar como família, né? Elas querem também o liberalismo, né? Liberar tudo, liberar geral, sair fazendo festa pra tudo quanto é lado, pra namorar com todo mundo, né? Pra não falar outra coisa. Aí elas têm os filhos indesejáveis, aí elas vão lá e lutam por aborto, aí tiram um filho, não se cuidam. Aí lotam um hospital, né, que seria para estar cuidando de uma emergência, tá ali cuidando do fetiche delas, né, que é não se cuidar. O movimento, voltando ao assunto do racismo, né, para ser mais dinâmico aqui, movimento antirracista, você apoia? Não apoio. Não apoio, não me convida para participar, porque qualquer movimento social antirracismo, a luta contra o racismo, ela deve existir, porque o racismo é um assunto sério, ele existe, né? Não é estrutural, como eles defendem, né? Mas existe sim o racismo, às vezes eles estão, algumas vezes, estampado, né, na frente da sociedade, a gente que não repara, mas lutar contra o antirracismo da esquerda, o que é eu ser somente para a esquerda. Eu só posso lutar contra o racismo se eu for de esquerda, e isso não acontece, né? O racismo, a luta antirracismo, na verdade, a esquerda, ela sequestrou e ninguém foi lá pagar o resgate, né? A direita, no caso. Você acha que o Brasil é um país racista? Eu não acho que o Brasil seja um país racista, até porque, segundo as últimas pesquisas, também não tem a fonte, mas só pesquisar aí. As últimas pesquisas colocou que o Brasil ele tem 55% da população. Aí, nesse caso, eles já colocaram os negros, os pretos, né, os pardos,
os Cuidado pra não ser indígenas, lacrado, hein? Vai falar, hein? colocaram tudo na mesma paleta de cor para dizer que a população maior é negra. Mas quando for para ser ao contrário, no caso, a população carcerária, a maioria é negra, aí a paleta muda, aí é de mais escuro para... Aí, isso, aí a paleta favorece para eles, né? Então, Quem te representa historicamente? historicamente, primeiro Jesus Cristo, né? É o que me representa, porque ninguém consegue ser ninguém foi tão humilhado quanto Jesus Cristo e ele ainda conseguiu pregar o amor, né? E não se fez de vítima. Não se fez de vítima O cara também. até o final ganhou a Não, parada. na questão também de Saiu por vítima. cima. Na questão de vítima também, minha mãe me representa, que também é negra e pegou 5 filhos no braço e sustentou tudo sozinha, sem vitimização. Eu tinha os meus corre também, quando meus corre. Eu tinha meus BO quando era criança, tinha lá amiguinha. Não. Tinha lá amiguinha até. Maria Patrícia, isso eu vou colocar. Todo dia eu apanhava todo dia essa Maria Patrícia me esperava na frente da escola. Vou te pegar essa neguinha, vou te pegar essa macaca. Dizendo, quê? Eu resolvia. Eu chegava em casa sem cabelo. Mas ela também, no outro dia, não vinha pra aula. Porque eu resolvia ali. E se eu chegasse em casa, se a fulana me bateu porque ela me chamou, eu revidei e não aguentei, aí os meus irmãos, que eram mais velhos, então volta lá. Se tu vir pra casa chorando, chegar em casa, você vai apanhar de novo. Então eu resolvi. Resolvia as broncas lá. Resolvia minhas broncas. Não chorava, não entrava em depressão. Não entrava em depressão. Não tinha como, né? Tinha que estudar. Não existia essa, não. Você já sofreu preconceito racial? Preconceito racial eu já sofri. Já passei. Mas na época que passou, que aconteceu a situação, o meu único objetivo era sobreviver. Era me sustentar, era passar por cima da situação. Então, nunca olhei com vítima. Ai, meu Deus, fulano foi racista comigo. Não, peguei, levantei a cabeça. Uma das situações que acontece muito, não muito comigo, que eu vejo muita gente comentar também. Já aconteceu comigo, de eu estar na loja fazendo algo e alguém fez uma sujeira e falar, ai, por favor, poderia limpar pra mim? Sim, eu limpo pra você, vou lá pegar o paninho, a nossa faxineira, mas eu limpo. Porque aí, mas eu falei com a maior boa vontade, aí depois eu virei, alguém falou assim, que eu fui pegar o pano pra secar a sujeira, a pessoa falou assim, você viu o que ela falou com você? Ela achou que tu fosse a faxineira, tá, mas O que demais tem isso? Trabalho digno. Ela sujou, eu vou limpar. Ah, mas ela te viu, ela foi preconceituosa, se fosse tu, eu voltava lá, disse, não. Querendo gerar uma polêmica, né? Querendo já gerar, isso, que eles vivem do flash, né? Quanto mais flash na hora pra eles, pra fazer a vítima, se fazer de vítima, melhor. Limpei, fui lá, peguei o pano, limpei a situação. Ah, mas tu não se ofendeu, vou me ofender. Isso é a cultura da tem que cortar isso aí. Subalternização que já existe, né? Que já tá, é o que aparece. A própria, pode falar da Globo? Pode falar. A própria Globo. Se você botar Globo lixo também, tudo certo. Desde quando a gente assiste Globo, quando a gente era criança, a gente viu o negro como escravo, como empregado, como que as pessoas vai ter outra referência, se é o que elas estão vendo ali. O Globo colocou isso, né? Inclusive, quando coloca evangélicos nas Agora novelas, eles estão tentando mudar a situação. eles colocam evangélicos na novela como tudo louco, tipo uma evangélica lá eu não assisto, mas uma evangélica na novela é a putinha da história, sai com todo mundo, é sempre a louca ou a putinha, né? Mas, É impressionante, né? é verdade. Eles colocam pra... Aí a sociedade já vê aqui. Já vê aquilo com uma certa retaliação. E também, os negros de grandes histórias que existem no Brasil, ele não é colocado em evidência. Por exemplo, quando a gente aprende história na escola, a gente não ouve falar de André Rebouças, Machado de Assis, só as literaturas, não a pessoa, não a biografia do autor, não conhece, ninguém sabe quem que é. Luiz Gama, vai perguntar hoje para qualquer criança de história quem que é Luiz Gama, eles não conhecem Luiz Gama. Eles colocam também a maioria dos liberais, que eram os abolicionistas, eles não são evidência. E eram negros, filhos de escravos, ou até mesmo escravos, que estudaram,
que tiveram até eles aprenderam a ler sozinhos os livros. Imagina o que era educação há 135 anos atrás. Era precária. E eles aprenderam e eles foram grandes advogados, engenheiros. André Rebouças é engenheiro, Luiz Gama foi advogado, Machado de Assis foi jornalista, foi político também, advogado. E as pessoas não têm eles como evidência. Tem aquele lá da Globo que tá... o Gilberto Gil é uma evidência boa, né? O seu Gilberto é... Eu penso que também talvez esse assunto, o racismo, classificação, quanto mais é tocado, mais em evidência ele fica, eu acredito, né? Então, vamos supor um exemplo que eu penso, né? Se você pegar uma criança que nasceu hoje, se você nunca chegar a falar para ela sobre racismo, ela não viver, vamos dizer assim, ela não vive num mundo de racismo, ela não vai criar um preconceito do nada que ela vai ver uma pessoa com uma cor mais escura e achar que aquela pessoa é incompetente, ou é ladrão, ou é qualquer coisa do tipo que... Ela vai virar alguma fonte, né, mano? Então, assim, isso são títulos mesmo que eu acho que são colocados e assim, aqui é assim, tanto de pessoas que ainda cometem o racismo, tanto quanto pessoas que talvez fiquem se achando, eu sou menos do que os outros porque eu tenho uma cor de pele diferente, porque... alguns cometem, às vezes por ignorância, a maioria por ignorância, até nem querer fazer, tipo... É que foi normal para ele ser criado assim. Ele não acha que vai se doer. Por exemplo, Diego vem falar algo que ele tá acostumado a falar, nega. Eu sou a nega do meu marido. Ele me chama de nega. E se a gente tá no supermercado onde ele chama de nega, as pessoas já olham. Mas é um carinho que tu tem dentro de casa. Aí tu vai chegar na rua, por carinho, tu vai chamar... Claro, não vai chamar outra mulher, né? Mas se tu... nego, certo. Nego, obrigada, nego. Obrigado, querido. Tu vai achar que é racismo, preconceito? Não, é a forma carinhosa que ele já fala dentro de casa. Então, às vezes, as pessoas também falam que não é na maldade. Tem outros, sim, que são na maldade, que fazem porque eles querem se achar a raça superior, mas independente do negro ou do branco. Do mesmo jeito que eu já vi negro fazer muito racismo com branco, ou com o índio, com o próprio venezuelano que está vindo para cá, também... É indiferente, não é racismo só por conta o branco contra o negro. Existe também o negro contra o branco, que ele fala. Aí aquela que tu falou no primeiro. Aí ele pode falar o branco, aqueles brancos lá, e eu não posso falar aqueles pretos lá, isso. Eu não posso falar. Então tá errado também, né? Cara, o João falou agora da criança que nunca vai formar uma perspectiva sem, né, alguém vir nos ouvidos dele, né? O Enzo, cara, é meu filho, e ele é muito ligado em futebol, né? Ele tem 8 anos. E não sei se vocês lembram aquela cena que o Daniel Alves foi bater o escanteio e tal, no Barcelona ainda. Aí teve um babaca que jogou banana pra ele. Ele pegou a banana, descascou e comeu. Cara, meu filho assim, olha, cara, o pai, que legal que ele fez. Aí ele começou a brincar, toma, otário, toma. Tipo, ele brincando pra torcida. Pra que mais bonito que aquilo, cara? Não debateu, não se vitimizou, não foi pra Globo reclamar e chorar. Ele comeu banana e... Dani, você tá na arquibancada, eu sou o cara do show aqui, entendeu? É o que eu acho que a gente tem que fazer. Claro, tem que colocar em evidência, sim. A gente tem que falar mais sobre isso. Tem que trazer mais a visão das outras pessoas, não só negros como eu, mas como outras brancos que for. Tem que colocar em evidência. Pra quê? Não digo quanto mais falar, mais se vitimizar. Mas tirar a pauta vitimista e tentar botar, opa, não é assim que funciona. Isso é normal. Existe o lado normal da situação. Até porque existe o vitimismo e o racismo são duas coisas distintas, né? Eu sou totalmente a favor do antirracismo, só que sou totalmente contra o vitimismo, pô. É o vitimismo. Entendeu? Se alguém perguntar minha pauta, pode vir quem for. Eu vou perguntar, cara, quem é racista é um baita do retardado. Mas se ficar chorando no cantinho, caso que eu chamar também, não sei se vai ajudar, entendeu? Você é antirracista, você não gosta de gente racista, isso é uma coisa. Sim. Agora, participar dos movimentos antirracistas, isso já não traz nenhum benefício, porque esse movimento só quer lacrar. Eles mais querem achar a vítima em todo lugar. Até porque esse movimento, Ju, desculpa, esse movimento, se você souber que você é de direita, você não tem parte naquele movimento. Não tem. Eu já sou na parte também de racismo. Quando eu vou defender alguma pauta de direita que eu vejo que é benéfica e eu consigo
Ah, que legal, eu vou falar, eu vou opinar. Eles me chamam de Capitão do Mato. Não, meu Facebook tem um bocado de Capitão do Mato que eles me chamam, não posso opinar. Se eu opino no post de alguém da direita, de Jair Bolsonaro ou qualquer outro, aí eu sou o Capitão do Mato, eu tenho que voltar pra senzala. Isso não é racismo, daí? Não, isso deles pra mim pode, da Legal, esquerda né? pra Que direita engraçado. pode ser. Agora eu não posso falar o mesmo, né? Vou falar o quê? São todos coitados. Porque muitos agem também na ondinha. Nem sabe a história que você Na contou, militância. nem sabe. Vai na onda. Isso, eles estão lá na militância, mas existem os formadores de militância. Esses sim estudaram. Porque se todo militante estudasse realmente os livros comunistas do Karl Marx, eles iam deixar de ser comunistas. Por quê? Porque a gente tem que estudar para vir aqui, claro. A gente estuda, a gente acaba desfocando bastante. Mas a gente tem que entender os dois lados. Eu estou estudando também um pouco de filosofia, mas eu me obriguei a ter que estudar a história do Brasil. A verdadeira história do Brasil que não me contaram. Luiz Gama eu nunca ouvi falar. Hoje, Duvido que esses militantezinhos de 16, 17 anos sabem quem que é esse cara que você falou. eles sabem quem que é? Não sabe. Não sabem. Mas Gilberto Gil, aqueles que Não. tentam lacrar a direita, eles estão meio Não sabem ídolo. quem que é, não sabem quem que é. A história do Luiz Gama é uma das histórias mais bonitas que existe depois do André Rebouças, dos irmãos Rebouças, que foi 2 irmãos, imagina, em 1820, formados em engenharia. Um foi até, acho que eles formaram até na França. Hoje eles não sabem, hoje eles nem estudam. Eles vão para a escola, para a faculdade, eles têm 1 ou 2, 3 aulas que lhe interessam, o restante é só militância. Mas quem está formando essa militância? São grandes professores e personagens que estão na universidade aliciando essas crianças, esses adolescentes, a serem militantes. Exemplificando eles, né? Inclusive, essa é uma pergunta da minha pauta. Com o nosso tempo está reduzido, eu não ia fazer. Você é a favor da liberdade de expressão de professores em sala de aula? O problema é que a liberdade de expressão do professor Puxa só para um lado, né? puxa só para um lado, né? O professor, ele teria sim que ter a liberdade de decisão dentro Mas da com sala de crianças que estão formando opinião agora, se você acha justo, pô, sou de esquerda, vou falar para meus irmãos, sou de esquerda e isso é embasado por lei, tá? Eu tava vendo um debate hoje e é embasado por lei, que tem, não esqueci o nome, ele tem direito em se posicionar em sala de aula. Não, mas ele não pode se posicionar só de um lado. Mas é o que fazem, e eles pegam essa brecha da lei para se beneficiar com as crianças. Infelizmente, a maioria das famílias brasileiras, elas são... falta estrutura familiar, né? Então, se é o Hoje meu o feminismo quer acabar, né? se é o meu filho hoje, meu filho tem 14 anos. Ele disse uma vez na escola, ele chegou em casa, mãe, acabei de fazer uma inimizade. Eu disse, meu Deus, filho, que história triste, meu grito de 14. Eu falei que tu tava lendo um livro do Olavo, a menina disse, então eu não gosto da tua mãe. Eu disse, e o que tu falou, filho? Eu falei nada, deixei ela se iludir. Isso, Você tá lendo um livro, tá buscando informação, você não a presta. pessoa disse que... A pessoa da 8ª série disse, então eu não gosto da tua mãe. Nem sabe o que eu tô lendo. Já disse que não gosta porque ela ouviu que... Ou seja, ela já tem a cabeça minada que o Olavo, entre aspas, é ruim. Sendo que o Olavo conhece mais a própria esquerda do que ele mesmo. do que eles mesmos. Que loucura. Então, meu filho já tem uma opinião formada, porque desde pequeno a gente tem um lá que a gente explica todos os dois lados para eles. Ele não vai, nenhum dos dois, nem o de 12, nem o de 14, vai cair num professor desse falastrão. E as outras crianças que não são estruturadas, que o pai mal sabe ler e escrever? O meu filho veio com uma historinha essa semana, João. Semana não, desculpa. O ano passado. E pai, eu vi o adesivo do Lula na bolsa da minha professora. E quando nós passamos, ela fez assim pra nós, ó. Que fez o L. Tá, filho, aí? Não, filho. Não, pai. Tu já me falou que quem fala de política pra mim é o senhor. Que legal, né? Crianças informadas vão dar nos dedos. Né? Agora aquela criança que, né, o pai não conversa, que não tem aquela parte patriarcal, né? Que é isso que ele quer destruir. Vai ouvir capaz até de... Eu vi uma coisa que o Bolsonaro falou. Se você não votou na esquerda até os 22 anos, não tem coração. Mas depois dos 22, tu continuar votando na esquerda, então tem cérebro. É mais ou menos essa base, né? É mais ou menos por aí. A gente tem que conhecer, tem que sempre buscar o conhecimento. Até mesmo os professores, né, que falam, estão colocando
ponto de vista deles. Quando eu fiz o magistério, eu não consegui assistir. Parou? Não? Tô vendo se tá certo. Cortei, não vale de falar. Eu fiz... Pode continuar? Não? Pode. Não, que eu fiz o magistério, mas eu me formei, mas nem cheguei a atuar em sala de aula que tinha criança indo da 5ª para a 6ª série sem saber ler e escrever. Esse negócio não pode mais reprovar. Que história é essa? Tá sabendo, não é? Pois, eu... Tem que seguir a cartinha. Tem uma cartilha. Porque até a 5ª série, quem paga o estudo é o município, né? Então, basicamente, eles não querem ter tanto oneração. Mas eu já vi milhares de crianças ir para a 5ª série sem saber ler e escrever. Tem uma pauta da esquerda que eu também não entendo. Eu tenho amigos professoras, tá? Inclusive professoras de esquerda, que eu respeito muito, muito mesmo. Só que tem uma parte assim que a esquerda defende. Por exemplo, o meu filho. Se um dia ele alterar a voz pra uma professora, cara, ele fica de castigo e perde videogame, perde futebol, perde tudo. É coisa que não dá pra entender. Que a esquerda, tipo, defende o aluno jogar cadeira no professor, o professor não pode abrir a boca, né? O que tu acha que leva, historicamente falando, né? O professor, tipo, a maioria é de esquerda. Eu tenho um primo meu que é de direita, professor de direita, né? Mas a maioria dos professores sempre tendem à esquerda, mesmo sendo essa base que eu tô te falando, sendo uma coisa forte nas escolas. Não dá pra entender. E no fim é contra eles mesmo, né? Porque é isso que eu falei. Primeiro eles pregam e querem o liberalismo para todos. Mas quando a criança quer ser liberal, fazer o reboliço na sala de aula, eles chamam o conselho tutelar para resolver os B.O. deles. É verdade. Esse assunto dá pano pra manga, porque esse dia eu vi uma professora ajoelhando na frente do aluno, ensinando ele a colocar a camisinha com a boca. Eu vi. Mas enfim, né? É assunto para outro podcast. Eu assisti esse vídeo. João, suas considerações finais. O papo tá bom, ficar até meia-noite aqui. Papo sério. Papo interessante. Tá começando a... Agora quando eu for acabar, pô. Deixa mais uma horinha. Papo interessante, né? É polêmico, né? Então as pessoas têm divergência de opiniões, etc, né? Respeito pelo contrário, né, João? Nós respeitamos quem pensa. A gente respeita, a gente não vê aqui levantar nenhum confrontamento. Inclusive estão abertos para vir aqui na contra, né? A gente só expressou opiniões aqui, né? Seria bom, né? Todo o pessoal de esquerda vai ser bem tratado aqui, não vai ganhar água batizada, vai ganhar uma aguinha boa. Podem vir aqui que vocês vão ser bem recebidos. Seria isso, obrigado. A consideração era minha, mas desde que falou, tá, pois é que eu tenho TDAH, pessoas. É isso, irmão. É isso, obrigado. Valeu, velho. Tu és o cara. Ju, suas considerações finais. Minhas considerações finais é conhecimento para todos, né? Até a gente está sempre evoluindo, a gente precisa conhecer mais. Tem também um livrinho, posso mostrar o livro? Pode. Eu tenho um livro que é bem simples, é bem pequenininho, que são da Geisiane Freitas e da Patrícia Silva, que são duas... vou mostrar aqui para vocês. Elas explicam de uma forma bem simples o que é o racismo estrutural, o lugar de fala. Então, é um livro pequeno, tem 80... É um assunto que me interessou, tá? Depois comecei a ler. Tem 80 páginas, bem pequenininho, letras são bem grandes, ó, para vocês verem, não tem tanto... É aquele símbolo do LGBT ali no meio, que é aquilo ali? Tá, só... São marca-textos. Depois fala. São marca-textos. Então, para conhecer, eu não quero passar horas numa biblioteca estudando, mas o tamanho do livro, 78 folhas. Lê, aprende tudo bem reduzido. Então, hoje, se a falta de cérebro, né, que nossos amigos pregam, então hoje não precisa não conhecer. A gente tá fácil, tá simples, baratinho, menos de R$30, tu compra um livrinho, aprende, conhece. Não precisa de vitimismo, eu não cheguei aqui. É claro que teve vários percursos na vida que eu tive que parar, voltar e, como tu apresentou, meu currículo ali tá um pouquinho grande, tá crescendo. Eu não li tudo, tá? Tinha mais coisa. Tá crescendo, a gente tem que sempre aprender e conhecer, não ser escravo de uma ideologia, né? É a questão da ideologia, não ser escravo e não viver no tal do letramento ideológico, né? A gente tem que cuidar as palavras do que pode falar agora. E é isso, ser obrigada pela... Imagina, vai ter mais, hein? Isso aqui tem parte 1, parte 2, parte 3, hein? Falta 2 ainda. Gente, quero agradecer nossos patrocinadores. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Essa câmera aqui, né? Nós não estaríamos aqui, vocês são fera demais. E é isso. Ju, obrigado. Manda um abraço pro Rafão lá. Tô palmitinha. Palmitinha.
É uma pergunta, qual filme tu prefere? Qual o teu filme preferido? O meu é o Planeta dos Macacos. Meu filme preferido, ele é Doutor Gama. Doutor Gama. Doutor Gama. O pessoal procura aí, vai saber. Por que não existe Flor Preta? Não sei. Também gostei. Nunca pesquisei. Já cortou, né? Não, vai deixar, ela vai deixar no... Depois, pode deixar. Deixa que eu faço isso. Não, fala assim, pessoal, não estou participando disso, não. Eu não contribuo. Como é que é? Eu não compactuo com essa opinião. Com essa opinião. Mas não foi uma opinião, cara. Não sei, não quero ser processado. Tu pesquisou, é isso, né?